Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, as lambanças da diretoria do Corinthians nesse início de mandato. E acho que está muito claro aí que tem uma espécie de empolgação do presidente e do diretor de futebol. E vamos falar sobre isso aqui. Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quer se especializar no jornalismo esportivo, eu, Vitor Sérgio Rodrigues, estou oferecendo uma mentoria individualizada com você. É só você clicar aqui no link que está na descrição, pegar as informações e a gente faz aulas, a gente faz encontros individualizados, eu com você, para a gente poder entender em que momento você está de carreira, como você quer seguir no jornalismo esportivo. A gente pode trocar essa ideia, o link está na descrição. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, para a gente falar um pouquinho desse início da nova direção do Corinthians, em especial falar do presidente Augusto Melo e do diretor de futebol Rubem Gomes, o conhecido como Rubão. E acho que está muito claro que a direção do Corinthians tinha um desafio muito grande ao assumir o clube, do grupo político anterior, que ficou quase 2 décadas no cargo, e o grupo que tinha como nome Renovação e Transparência teve pouquíssima renovação depois do momento inicial e por quase nenhuma transparência em várias situações. Então o desafio era grande e acho que eles começaram fazendo ali alguns movimentos interessantes, movimento de auditoria, movimento de entender o cenário do clube, assinou aí com um baita patrocinador, né, um patrocínio maior do Brasil, com a Vai de Bet, mas acho que ali a gente está vendo que a administração do Augusto Melo e a postura do Rubão precisam de ajustes. Acho que está muito claro ali que eles estão metendo os pés pelas mãos e acho que tem um componente que acho que está muito claro que está atrapalhando demais e que eu espero que não seja por vaidade, que estar falando muito, está aparecendo demais. E quando falar muito não quer dizer que não é nada querendo cercear a possibilidade de falar, porque nós vivemos num país livre e todos nós podemos falar o quanto nós quisermos ou o quanto nós desejarmos com responsabilidade. Mas acho que eles estão se mostrando despreparados para falar. E acho que isso é muito problemático e acho que precisa de ajustes. Né? Você ser presidente, ser diretor de futebol de um clube gigante como o Corinthians é algo que pode trazer algumas armadilhas. E acho que tanto o Augusto Melo quanto o Rubão estão empolgados demais. Tomara, como eu digo, que não seja pela vaidade de ser presidente do Corinthians ou de ser diretor de futebol do Corinthians. O Rubão, o Augusto Melo passou aí por alguns constrangimentos, em especial na apresentação do Lucas Veríssimo, que na apresentação / confirmação de que ele seguiria, e ele nunca teve o contrato assinado, e assim o jogador foi embora. Logicamente que você tem aí um questionamento de: é verdade que o jogador deu a palavra que iria continuar? É verdade isso? Preciso ouvir o que o Lucas tem para dizer, mas enfim. Mas o fato o Corinthians errou em tratar a sequência, a compra do Lucas Veríssimo como definitiva sem ser, e o jogador foi embora. Você vai ter esse questionamento. Ah, mas ele deu a palavra, mas palavra não está no papel, vale o que está no papel, enfim. Aí fica aquela questão, legalmente ele acertou, moralmente não, enfim. O ponto tá claro que o Corinthians errou ao tratar como oficial a compra do jogador sem ser. Errou. Deveriam ter tomado mais cuidado com isso. Aí você fala, beleza, vai conduzir melhor na outra situação. E alguns dias depois aconteceu mais ou menos igual no caso do Mateuzinho, em que, na minha visão, o Corinthians lutar pelas cláusulas que ele quer para melhorar sua situação, o Corinthians tem razão, está correto. O que estão corretos? O Corinthians e o Flamengo também.
O Flamengo tem um componente aí de estar errado também, né? Porque o Flamengo liberou um patrimônio seu, que é o Mateuzinho, para ir treinar no outro clube sem as coisas estarem acertadas. O Mateuzinho poderia ter se machucado num treino no Corinthians, né? Então acho que o Flamengo também errou aí. Mas do ponto de vista do Corinthians, o Augusto Melo foi pro programa do Neto dizer que o Mateuzinho estava contratado. Ele disse isso. Mateuzinho treinou, treino aberto, com presença de torcida, com a TV do Corinthians transmitindo ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, que foi pela internet, e estava o Mateuzinho lá. E ele não só não estava contratado, como 3 cláusulas importantíssimas não estavam sequer combinadas. As cláusulas que não estavam combinadas. 1, se haveria taxa de vitrine ou não. Meu Deus, o que é a taxa de vitrine? O jogador está emprestado no Corinthians, mas se o Flamengo vender o jogador, o Corinthians pega uma parte. O Flamengo não queria taxa de vitrine, o Corinthians queria 20%. Olha, essa não estava nem combinada. Outra que não estava combinada, o Flamengo poder ou não chamar o jogador a qualquer momento. O Corinthians não queria, o Flamengo queria, e acho que o Corinthians tem razão, porque o Mateuzinho poderia ter virado titular do Mano Menezes, e aí ele sendo titular, o Flamengo fala, machucou o Varela, machucou o Wesley, ou eu vendi o Wesley, vou querer o Mateuzinho de volta. Então acho que o Corinthians tinha razão nisso. Mas isso é uma negociação. A negociação é um querendo o melhor para si, o outro querendo o melhor para si. Precisam encontrar o meio do caminho. Esse meio do caminho nunca sequer chegou perto de estar materializado. E o Augusto Melo já tinha dito num programa da audiência, que tem o programa do Neto, de que o Mateuzinho já estava contratado. E o terceiro item é: o Corinthians queria fixar o valor do Mateuzinho em 6 milhões de euros, o Flamengo em 11. Olha a diferença que está aí. Uma diferença de 5 milhões de euros. Que aqui eu não estou nem... Aqui não é... Eu não estou querendo debater se o Mateuzinho vale 6 ou vale 11. Não, o que eu estou querendo dizer havia um desencontro entre as duas partes. E o presidente do Corinthians foi lá e anunciou que o jogador estava contratado. O Rubão também. O Rubão, para falar do Garro, disse... Não, o jogador tá com tudo ok da nossa parte. Falta saber se o financeiro vai pagar ou pagou. Gente, o que é isso? O financeiro faz parte de uma engrenagem de futebol de um clube. O departamento financeiro, o departamento jurídico fazem parte do departamento de futebol. Porque se eles não atuarem pagando e o outro registrando o jogador não chega ou não é vendido. Então, assim... E isso sem contar outras coisas que o Rubão falou, empolgado, não, agora acabou a farra de fulano, de Beltrano, agora o Corinthians... Sendo que o Corinthians, ele tem trabalhos a serem feitos para voltar a ser competitivo. Acho que isso está muito claro. E o Rubão já chegou jogando para a galera. Não, é isso. Inclusive coisas que podem afetar o próprio trabalho do Corinthians em 2024. Porque quando você diz isso, acabou a farra de Flamengo, acabou a farra de Palmeiras, não sei o quê. Você cria no torcedor, vai lá, eu vou competir pelas mesmas coisas. E pelo menos nesse momento, pelo menos em janeiro de 24, não é o cenário do Corinthians. Então, assim, e para fechar, tem aí uma coisa efetiva que o Augusto Melo falou, que eu já ia até deixar passar aqui, e que ele efetivamente falou e que está errado. Que foi quando a VaiDebet foi anunciada, o patrocínio, 120 milhões por ano, ele disse que a multa do Corinthians com a patrocinadora antiga, a PixBet, quem iria pagar seria a nova patrocinadora. E não é verdade. Isso daí, quem vai arcar são são recursos do Corinthians. É o próprio Corinthians. Então, o Augusto Melo falou textualmente, abrindo, inclusive, a coletiva que anunciou o novo patrocínio. Quem vai arcar com a multa é a nova patrocinadora. E não é verdade. Quem vai arcar é o Corinthians. E aí é um valor de 20 milhões, e agora, hoje, nesta quarta-feira, surgiu a informação de que não são 20, na verdade são 40, porque além de devolver a multa, além de pagar a multa, você tem que devolver parte proporcional das luvas que foram recebidas.
Então, só para ter uma ideia, o patrocínio que o Corinthians assinou são 360 milhões de reais por 3 anos. Para ter esse patrocínio, o Corinthians vai pagar na casa de 40 para se livrar do patrocínio anterior. Ou seja, mais de 10% do valor. E, segundo o presidente do clube, o valor eram 20 milhões e quem iria pagar seria um novo patrocinador. E não, esse dinheiro vai sair em algum momento, de alguma forma, dos cofres do Corinthians. Então, assim, eu entendo que a postura do Augusto Melo era uma postura de confronto para vencer a eleição e tirar o grupo no voto, né? Não é tirar com golpe nem nada, tirar no voto o grupo anterior. Então ele precisava de um discurso mais contundente, ok. Só que agora que ele já ganhou a eleição, ele precisa ter cuidado. Eu imagino como deva estar a assessoria, os profissionais da assessoria do Corinthians, com o presidente do Corinthians falando e dando entrevista e falando coisas sem ter o devido cuidado, o devido respaldo. Só aqui são 3 exemplos. São 3 exemplos. Então, o Augusto Melo e o Rubão precisam estar melhores assessorados. Inclusive, hoje tem uma matéria no Portal Terra dizendo que dentro do Corinthians, dentro da cúpula dessa chapa, há a indicação ao desejo de se contratar um diretor de futebol remunerado. Porque o Rubão faz aquele papel do chamado diretor amador, né? Queria de contratar um CEO, contratar um diretor remunerado para poder fazer essa ponte, porque acham que está tudo muito acelerado nesse começo. E acho que precisa, porque quando você fala pelo Corinthians, quando você é a voz do Corinthians, isso te dá muita exposição, isso te cobra muita responsabilidade. Por isso que eu falei vaidade. Você ter o seu nome gritado pelo torcedor pode te trazer uma vaidade, pode te inflar o teu ego. E você, às vezes, sem perceber, tá envolto nisso daí. Tá envolto nessa armadilha. Que me parece que isso tem atrapalhado a condução. O Rubão, acho que é um caso mais crônico aí, de alguém muito midiático, e tem atrapalhado a condução do Augusto Melo. Começou complicado. Esses 3 fatos aí, e 4 se colocar a demora do Garro, né? Da regularização do Garro. Por quê? Porque o Garro já está fechado, mas pro Tadieres mandar o registro, ele quer receber o dinheiro. E segundo o presidente Tadieres, o Corinthians tem que pagar 4 milhões de dólares, mais ou menos até o fim desse mês, ou precisa pagar 4 milhões de dólares, que seriam 2 das 3 parcelas, para ele mandar o registro. Então, assim, o começo está complicado. Acho que o Corinthians precisava de um choque, visto o estágio que estava a administração anterior, o grupo anterior. Agora eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de cuidado na hora de falar. O que você acha? O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.